Dor no ombro. Você já sofreu com dor no ombro na vida? Muitos pacientes que chegam aqui no consultório sofrendo com dor no ombro acreditam que tem alguma inflamação, algum problema sério no ombro. E mais de 90% dos casos não apresentam testes positivos para inflamações, para lesões químicas. Eu quero chamar a atenção de vocês para os quadros de dor no ombro, que muitas vezes o achado no exame de imagem é um achado que não é compatível com o exame físico do paciente. Muitas vezes o paciente chega para o consultório fazendo exame físico, dizendo: olha só, eu passei por um profissional que fez um exame de imagem e esse exame de imagem deu tendinopatia do tendão do supraespinhal, deu bursite trocantérica. Esse paciente traz um diagnóstico de artrose acromioclavicular, um diagnóstico de bursite subacromial. E todas essas alterações muitas vezes não apresentam teste do exame físico positivos, ou seja, aquilo ali é só mais um achado associado à idade, aos hábitos posturais, associados ao envelhecimento, ok? Então eu quero deixar claro para vocês uma coisa. Quando o paciente entra no consultório e a gente faz exame físico e acha positividade para esses testes que são acusados na imagem, que são de lesões acusadas na imagem, a gente trata o paciente num contexto químico-inflamatório, utilizando medidas analgésicas, medidas anti-inflamatórias, mas quando eles não apresentam esses testes positivos, que são a grande maioria deles, a gente trata esse paciente de uma forma exclusivamente mecânica. O que eu quero dizer com a forma exclusivamente mecânica, pessoal? Eu quero dizer que existem possíveis causas para estarem gerando essa dor no ombro do paciente. Uma delas são os movimentos do pescoço. Você sabia que o ombro é inervado por raízes nervosas que saem do nosso pescoço? O que eu quero dizer com isso? Se ao mover o seu pescoço você sente a dor no ombro, há uma grande probabilidade do problema não estar no ombro, estar na coluna cervical. Se você move a sua coluna torácica e reproduz a dor no ombro, existe uma grande possibilidade do seu problema no ombro não ter relação com o ombro nem com achado de imagem, mas sim com um problema mecânico que surge na coluna torácica, beleza? E muitas vezes, pessoal, ao encontrar negatividade para esses testes, a gente utiliza princípios energéticos da acupuntura e princípios mecânicos da osteopatia. E aí sabe o que a gente encontra? A gente encontra dores no ombro causadas por sobrecargas estomacais, por sobrecargas hepáticas. Vamos traduzir, calma, parece meio louco tudo isso, né? O estômago da gente tem um ligamento que une estômago e fígado chamado ligamentos omentos. Eles ficam mais ou menos aqui, beleza? Esses ligamentos têm continuidade até o coração. Por exemplo, do estômago para o coração sai um ligamento chamado gastropericárdico. É como se fosse um cordão fibroso que liga o estômago ao coração. E do coração sai um ligamento chamado vértebro pericárdico, que se envolve com fáscias da lâmina traqueal da garganta, por exemplo, que vão até a coluna cervical. E as raízes cervicais saem nervos que vão para o ombro. Ou seja, se eu sou aquele cara que sofro com azia, ansiedade, gastrite, refluxo, dor de estômago excessiva, eu posso sim desenvolver uma dor no ombro de causa gástrica. Agora, se eu sou um paciente que sofro com esteatose hepática, seja ela alcoólica ou não alcoólica, que eu tenho um colesterol muito alto, que eu consumo, sei lá, 10 a 15 comprimidos por dia, sobrecarregando a nossa passagem hepática, eu tenho uma sobrecarga do fígado. E o que pode acontecer com a sobrecarga do fígado? Calma, eu não estou aqui para dizer que você tem doença no estômago nem doença no fígado. Esse é o papel do médico.
Eu estou aqui para dizer que quando você sobrecarrega o órgão, esse órgão ele fica mais pesado em relação aos outros da cavidade tóraco-abdominal. Imagine aqui que o meu fígado está aqui, eu estou com colesterol muito alto, eu estou com esteatose hepática, eu consumo muitos medicamentos por dia, esse fígado ele fica mais pesado e ele começa a sobrecarregar. Percebe como se fosse o meu jaleco? Quando ele sobrecarrega, ele desce e puxa todas as estruturas que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, ligamento hepatopericárdico, ligamento vértebro-pericárdico, tensão nas raízes do pescoço, da coluna cervical, referindo dor no ombro direito. Então eu posso sim desenvolver uma dor no ombro, e aí os testes musculoesqueléticos de ombro dão negativos, a avaliação mecânica cervical e torácica não reproduzem a dor no ombro, então a gente vai para um componente que a gente chama visceral, avaliando a mobilidade e a tensão das vísceras tóraco-abdominais para fazer com que essa sobrecarga diminua e essa tensão não seja propagada para o ombro. Percebe? Se meu fígado está pesado, ele está tensionando todas as fibras até chegar aqui no meu ombro, projetar o meu ombro para frente, aumentar a pressão sobre a acromial e eu desenvolver uma dor no ombro por causa de uma sobrecarga de fígado. A gente pode ir também para uma via que a gente chama de biopsicossocial. Essa via biopsicossocial é avaliada através de questionários de risco prognóstico. Por exemplo, questionário Start-Back, que é mais aplicado para a coluna. Ele determina se o paciente tem baixo risco, médio risco ou alto risco prognóstico. Se vai ser um paciente que vai ser reabilitado só com a fisioterapia, se é um paciente que vai ser reabilitado com fisioterapia informada psicologicamente, ou seja, uma fisioterapia com base em terapia cognitivo-funcional. Quiçá, paciente de alto risco, prognóstico nesse questionário, tem intervenção indicada por fisioterapeuta e por psicólogo, porque ele apresenta um quadro recheado de bandeiras amarelas. Por exemplo, alto estresse, privação de sono, catastrofização e hipervigilância e diversos outros aspectos que fazem com que o cérebro altere o processamento da dor. E eu posso sim desenvolver uma dor no ombro nesses pacientes com bandeiras amarelas positivas. Então, pessoal, quando a gente fala de dor no ombro, a gente não pode ter apenas a visão biomecânica, que é a que eu vou falar agora. O ombro, quando dói, muitas vezes ele apresenta um sinal que a gente chama de discinese escapular. A discinese escapular é uma alteração caracterizada por alteração no movimento da escápula durante a elevação do braço. Toda vez que eu elevo o meu braço, a minha escápula do lado direito, ela tem que fazer a upward rotation, né? A rotação para cima. Né? Isso vai fazer com que diminua o impacto na articulação glenohumeral, que está aqui. O braço está levantando e a articulação glenohumeral está fazendo isso. Só que não existe só a upward rotation. Existe a inclinação posterior, existe a inclinação anterior, existe a adução, existe a abdução, existe a rotação para dentro, existe a rotação para fora. E se eu avalio o ombro de uma forma tão simplória como detectar se o paciente tem discinese escapular ou não, apenas por o paciente apresentar uma proeminência no bordo inferior da escápula, na margem medial da escápula ou no ângulo superior da escápula, eu estou fadado a não ter um sucesso completo, porque a reabilitação do ombro não é só fortalecer serrátil, não é só trabalhar o trapézio inferior. É necessário aplicar o gestual que o paciente está reclamando. Se o paciente sente dor toda vez que vai fazer um saque no vôlei, se vai fazer um backhand no tênis, e por aí vai. Se ele vai fazer um nado crawl na natação, se ele vai fazer um nado borboleta e ele sente dor. A gente tem que mimetizar os movimentos do gesto do paciente. E para isso eu utilizo muito uma ferramenta chamada PNF, o Proprioceptive Neuromuscular Facilitation. A facilitação neuromuscular proprioceptiva é uma ferramenta impressionante na reabilitação do ombro. A gente consegue propagar forças para o ombro através de musculaturas mais fracas. Então, eu tenho tido muito resultado com essa ferramenta e eu recomendo que vocês aprendam ela, tá bom? Espero ter somado com vocês. Esse foi mais um vídeo para aqui para o nosso canal. Se você gostou, deixa o like e movimento é vida. Grande abraço, galera.